Olá a todos. Iremos começar agora o seminário da matéria de linguagem de programação com foco na linguagem Swift, composto pelos alunos João Vitor de Souza Lima e Luiz Carlos dos Santos Júnior, no Cefet-MG. Aqui encontra-se o sumário com os tópicos que serão abordados durante a apresentação do seminário, contando com introdução, motivação, características, exemplos, conclusão e, por fim, a biografia. Primeiramente, a introdução da linguagem Swift. Uma breve explicação sobre a linguagem de programação, quem a desenvolveu, quem a usa, para que usam, etc. Nota-se a linguagem Swift como uma linguagem de programação consistente, moderna, poderosa, de altíssimo nível e com propósitos gerais desenvolvidas pela Apple por uma equipe de engenheiros lideradas por Chris Lentner, juntamente com a comunidade open source, lançada por meados de 2014. O seu objetivo nada mais era do que substituir a Objective-C, que já estava defasada, lenta, antiga e precisava de uma melhoria, através de uma nova linguagem que seja rápida, veloz, moderna, amplamente utilizada para aplicativos iOS e os diversos ecossistemas da empresa Apple hoje em dia. A linguagem Swift tem como seu símbolo um animal parecido com uma águia, embora não seja afirmado isso de fato pela empresa. E as suas cores transmitem energia, velocidade, sendo seu nome Swift relacionado a essa rapidez. Hoje em dia, ela é a linguagem principal da Apple para a criação de apps, mas não apenas dela. Por seu dinamismo, segurança e facilidade, ela é amplamente utilizada hoje em dia por diversas empresas, muitas delas renomeadas e conhecidas mundialmente, como por exemplo LinkedIn, Uber, entre outras. A popularidade da linguagem continua a crescer, tanto entre os desenvolvimentos experientes quanto os iniciantes, e através da sua vasta gama de recursos, a tendência é que cada vez mais ela se espalhe pelo mundo. Agora iremos falar sobre a motivação da linguagem para sua criação, o contexto histórico, quando foi desenvolvida, por que foi desenvolvida, linguagens que a inspiraram, etc. Como já dito, a motivação para a criação do Swift foi a substituição da Objective-C, antiga linguagem da época que já estava defasada, lenta, comparada às linguagens modernas, que eram muito mais intuitivas, fáceis, concisas, etc. Então, a linguagem foi planejada um projeto que começou em 2010, liderado por Chris Lentner e sua equipe de engenheiros, como já foi dito. Durante o projeto e o lançamento, a Apple estava em seu auge de sucesso e a recepção das Swift foi extremamente positiva, sendo até hoje em dia nesse estado, cada vez mais evoluindo e cada vez mais sendo adotada por diferentes desenvolvedores de aplicativos de mais diversas empresas. A razão, como já foi falado, foi substituir de fato a Objective-C, que já estava ineficaz, e queriam, com o projeto da Swift, oferecer uma linguagem com mais recursos modernos de programação, visando um desempenho otimizado, uma execução rápida do código. A Apple visava, acima de tudo, melhorar o tempo de resposta eficiente e energética dos aplicativos desenvolvidos por ela. E aí veio a Swift por causa disso. Além disso, também queria uma linguagem mais fácil de aprender, em comparação com a Objective-C, que já estava defasada, já era uma linguagem mais antiga, mais complexa, mais difícil de aprender, então mais difícil de ser adotada por desenvolvedores. No final, a Swift possui uma síntese mais concisa e expressiva, além de recursos que simplificam o desenvolvimento de aplicativos, que é o seu intuito. As linguagens que ela mais se baseou, como está escrito aí do slide, foi o Objective-C, o Rust e o Python, aproveitando os pontos fortes dessa linguagem e corrigindo suas limitações. Do Rust, ela se inspirou em recursos relacionados à segurança, como gerenciamento de memória, seguro e prevenção de erros de acesso a dados. A simplicidade dela foi completamente inspirada na nossa Python, visando reduzir a verbosidade, né, do código, o tamanho dele, tornar a programação mais intuitiva. E a do Objective-C eu não preciso nem dizer, que é a linguagem tecnicamente mãe da Swift,
onde ele pegou todos os recursos e os melhorou, pegou todos os pontos fortes e os melhorou. E assim criamos essa linguagem que é a Swift, cheia de inovações e recursos exclusivos, que estão para além dessas aí. Aqui temos o exemplo de Hello World e Objective-C, podemos ver que é muito mais longo, muito mais complexo, e temos o Hello World em Swift, uma linha, mostrando como que essa linguagem evoluiu completamente. Agora iremos falar sobre as características da linguagem Swift, informações sobre a linguagem de programação interpretada, orientada a objetos, funcional, etc. Olá a todos, eu sou o João Victor e agora eu vou falar sobre as características da linguagem Swift. Então, a linguagem Swift ela é considerada uma linguagem multiparadigma, que significa que ela suporta vários estilos diferentes de programação, incluindo a programação funcional e a orientada a objetos. Então, ela suporta programação funcional porque permite o uso de funções de alta ordem, como closures, que são funções anônimas, e tratamento de funções como cidadão de primeira classe. Além disso, a imutabilidade de dados ela é encorajada e também tem recursos como map, filter e reduce. Além disso, é possível escrever códigos orientados a objetos. Você pode criar classes, estruturas, protocolos e usar conceitos como encapsulamento, herança e polimorfismo. A linguagem Swift também apresenta uma sintaxe concisa e expressiva, o que faz com que o código seja mais fácil de ler e também de escrever. Além disso, é focada em segurança e ela possui vários recursos que evitam erros comuns, como null point exceptions e acessos de memória inválidos. Outra característica importante de Swift é que ela é considerada uma linguagem de alto desempenho. Ela foi projetada para ser rápida, eficiente e utiliza a otimização durante a compilação e oferece recursos de baixo nível como acesso direto à memória. Agora eu vou falar sobre as vantagens e as desvantagens da linguagem Swift. Então, uma das vantagens importantes para a linguagem Swift é que ela utiliza um motor de inferência que otimiza o código durante a compilação. Além disso, ela possui um playground que oferece um ambiente interativo para testar e experimentar códigos em tempo real. E outra característica positiva é a segurança de dados, né? Porque ela possui um sistema de tipos robusto que ajuda a detectar erros de tipagem em tempo de compilação. Agora eu vou falar sobre as características negativas da linguagem. E a primeira seria que ela é uma linguagem nova. Então, pode ser difícil encontrar recursos para aprender sobre a linguagem. Outra característica negativa é que ela ainda está em evolução. Por ser uma linguagem relativamente nova, ela possui um ecossistema ainda em evolução e ela é restringida apenas à plataforma Apple, o ecossistema da empresa Apple. Além disso, os aplicativos que são desenvolvidos em Swift, eles tendem a ter um tamanho maior em comparação com os aplicativos equivalentes a Objective-C. Agora iremos dar exemplos de recursos da linguagem Swift, que a diferenciam das demais. Trechos pequenos de código que demonstram uma funcionalidade interessante da linguagem. Aqui começamos com a atividade mais simples executada por qualquer linguagem de programação, um Hello World. Aqui temos o programa em Swift, como podemos ver, extremamente simples, chega a não ser nem necessário uma explicação, simplesmente print Hello World e acena no console Hello World. Aqui no caso a gente importou a biblioteca Swift, mas não é necessário isso, só para ter uma segurança, uma garantia. E aqui também a gente colocou novamente essa diferença entre a Objective-C, que é a, entre aspas, antiga Swift, né, a linguagem mãe da Swift, e a Hello World em Swift. Para a gente ver, ter essa comparação, né? O quanto que aqueles objetivos de facilidade, concisão, otimização que a Apple estava querendo lá em 2010, quando começou o projeto da desenvolvimento dessa linguagem, conseguiu implementar na Swift. Tá. Aqui temos o Optionals, um recurso da Swift, uma característica importante nela que permite lidar com valores que podem ser nulos. Nesse exemplo aqui a gente declara uma variável chamada name, como option, né, do tipo string, e atribuímos a ela o valor John. Aí em seguida a gente utiliza a estrutura do console, esse if let aí, para verificar se a option possui um valor não nulo, e caso positivo, imprimimos uma mensagem contendo o valor. Ela é muito importante, é muito interessante na verdade, na Swift,
porque ela auxilia no tratamento de valores nulos de forma segura, evitando erros de referência nula, né? E através dessa síntese aí do iflet e da verificação do nulo, o Swift incentiva o desenvolvedor, o programador, a lidar explicitamente com a possibilidade de valores opcionais serem nulos, o que aumenta a robustez no código. Aqui temos o Turples, outro recurso interessante da linguagem Swift. E o que ele seria? Ele é uma forma de agrupar múltiplos valores em um único valor composto, que o Swift permite. Nesse exemplo, a gente declara uma função chamada getUserInfo, que retorna uma tuple contendo o nome e a idade de um usuário aleatório. A função recebe esse parâmetro userLD como entrada para buscar as informações do usuário em algum lugar. Em seguida, a gente chama a função e atribuímos o resultado a uma tuple chamada userInfo. Aí no final podemos acessar os valores da tuple através de seus índices. O que para o nome, 0 para o nome, né, e 1 para a idade. E aí, qual é o interessante dessa tuples? O que ela muda no código, né, no programa? Ela oferece uma maneira de conveniente tornar e agrupar múltiplos valores em uma única estrutura. Isso pode ser útil em diferentes situações. Por exemplo, em uma situação em que uma função precisa retornar mais de um valor relacionado. E ao contrário de C, o C++, o Java, que seria necessário criar uma classe ou uma estrutura personalizada para representar esse conjunto de valores, o Swift permite o uso direto de tuples. E assim a gente consegue simplificar o código. Mais uma vez reforçando aquele intuito da linguagem de simplicidade e robustez, potência. Os generics permitem você escrever um código flexível e reutilizável que funciona com diferentes tipos. Isso promove a reutilização e a modularidade do código, evitando repetição desnecessária. Com as Protocol Extensions, você pode fornecer uma maneira mais flexível e modular de adicionar funcionalidades a tipos existentes. Com isso, você consegue definir métodos, propriedades e outros membros em um protocolo, e além disso, você pode implementar esses membros para qualquer tipo que esteja em conformidade com o protocolo. As closures, elas fornecem uma maneira mais flexível e concisa de lidar com a lógica de programação, que pode ser passada e reutilizada em vários contextos diferentes. Então, as closures são blocos de código autocontidos que podem ser atribuídos a variáveis ou passados como argumento para a função. Além disso, elas são semelhantes às funções anônimas em outras linguagens de programação, e elas permitem criar blocos de código encapsulados. Por fim, temos a conclusão. O que conseguimos concluir através desse seminário? A conclusão do assunto, para onde vai a linguagem, etc. Para concluir, a linguagem Swift é uma linguagem muito poderosa e moderna que possui uma excelente sintaxe e oferece ao programador uma experiência agradável e eficiente. E, com essa combinação de sintaxe moderna, de segurança e desempenho, ela se tornou uma escolha popular para o desenvolvimento de aplicativos para os sistemas operacionais da Apple. Terminamos aqui o seminário. Aqui está a bibliografia com as fontes que conseguimos. Temos exemplos de vídeos, de sites, o site oficial, inclusive da Microsoft, esse primeiro link, relatando sobre a Swift. Temos esse vídeo maravilhoso, Swift in 100 Seconds, que demonstra sintetizando completamente a linguagem, mas dá uma explicada muito boa nela. E terminamos essa nossa apresentação. A linguagem Swift é uma linguagem completamente interessante, muito importante atualmente, cada vez mais se expandindo, essencial para a criação de de apps da Apple, mas também de várias outras empresas. E o seu ensino e seu aprendizagem é algo muito positivo para a vida do programador.